Olá! Hoje o nosso bate-papo vai ser com o cirurgião cardiovascular, Dr. Jefferson Aita, que está aqui na Interativa e vai falar um pouco sobre os problemas circulatórios, os problemas das tromboses e as varizes não tratadas. Eu espero que vocês participem da nossa live, mandem perguntas e queremos agradecer o nosso importante patrocínio da Unicred Ponto Capital. Muito obrigada, Jefferson, por estar aqui conosco. Então vamos à primeira pergunta. Quais são as causas das varizes? O que são varizes? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Bom, varizes são veias, né, que se dilatam, que ficam tortuosas, na grande maioria das vezes localizadas em membros inferiores, né, e que vão causar um desconforto, às vezes estético e às vezes funcional para esse paciente, né. É importante lembrar que esse paciente pode ter sintomas desde pequenas dores, ardência, queimação nas pernas, né, até não ter sintomas, né, ele ser assintomático, né, e até sintomas graves, né, tipo flebite, tromboflebite, trombose, né, que pode levar a outras complicações mais graves ainda, tipo uma embolia pulmonar, né, tipo uma ferida na perna, úlceras varicosas, né, e que vão, às vezes, tirar o paciente do normal, do dia a dia dele e até mesmo fazer com que ele tenha que ser hospitalizado. Uma coisa que as pessoas sempre perguntam assim, a varize tem aquela a varize que é externa, que aparece, onde muitas vezes as pessoas se preocupam com a estética, né, principalmente as mulheres, mas os homens também têm essas varizes, e existem as varizes internas que não aparecem. Existe isso ou não? O termo varizes internas é um termo bastante falado assim popularmente, né? Mas na verdade não existe isso, né? Na verdade o que o pessoal chama ou chamava antigamente de varizes internas, né? São alterações no sentido do fluxo dessas veias mais internas, mais profundas da perna e que vão ocasionar problemas, tipo inchaço na perna, né? Tipo aquela sensação de peso, de cansaço nas Uhum, pernas, uhum, cãibras, né? uhum. E levar à formação de lesões, de feridas na perna e que quando acontece isso, as chamadas úlceras varicosas, demoram muito tempo para o paciente se recuperar, para cicatrizar, né? Uhum. E muitas vezes isso acontece em pacientes em idade produtiva ainda, né, sendo uma das causas hoje mais frequentes assim de afastamento dessas pessoas do seu trabalho, Uhum. né, tendo que parar de trabalhar, ficar dependendo de, né, de benefícios do INSS e tudo mais, né. E é importante lembrar assim que isso acontece tanto no homem quanto na mulher, né? A Sim. mulher ela é mais, digamos assim, premiada pelas varizes do que o homem, né? A incidência é mais ou menos, depende muito da região, do país, né? Mas no nosso meio ela é de 3 a 4 vezes mais frequente, né? As varizes nas mulheres do que nos homens, né? Isso se dá a algumas alterações, principalmente relacionado à mulher, o uso de hormônios, de anticoncepcional, de reposição hormonal numa fase mais tardia. Esse ponto, vamos devagar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa colocar em tópicos. Quais são os principais elementos que podem ocasionar isso, então? O uso, contínuo de O ca- anticoncepcional. tipo assim, as varizes a gente pode dividir elas, né, em varizes primárias e varizes secundárias, né? Uhum, Varizes primárias são aquelas varizes ah, que a grande maioria é de origem genética, né, com uhum, herança familiar, então o paciente vai ter um histórico na família de varizes, né? Tanto mãe, pai, avó, irmãos, né? Com o histórico de varizes, e vai ter associado também o uso de hormônios, de anticoncepcional, uhum, uhum, histórico de gestações, uhum. o sobrepeso,
a obesidade, né? A alimentação rica em gordura, né? O sedentarismo é um outro fator bem importante, né? Pessoas que ficam paradas durante o dia muito tempo numa posição só, seja sentado, seja em pé, né? Isso às vezes pela própria profissão que exige que a pessoa fique numa determinada posição, né? Inclusive os cirurgiões, né? Inclusive os cirurgiões. Inclusive os Inclusive os cirurgiões, porque as cirurgiões. cirurgias de vocês muitas vezes levam o quê? 5 horas, 6 horas em É. pé, e aí Então, também pode começar a é ocasionar. importante fazer uma prevenção, né? E nós temos as varizes secundárias, que seriam varizes, digamos assim, mais graves, né? Que seriam secundárias justamente a alguma outra doença, né? Então, pacientes que já tiveram alguma trombose por algum motivo ou outro, né? Que tiveram alguma outra patologia que possa vir a causar varizes, tipo alguma compressão por algum tumor, alguma outra patologia. Então, essas se chamam varizes secundárias. Certo. E essa questão das veias e artérias, porque as pessoas às vezes acham assim, ó, que é só um problema da varize que aparece, mas o corpo todo é formado de veias e artérias e que a qualquer momento elas podem entupir ou elas podem romper. Fala um pouco dessa situação. A gente tem assim, vamos dividir em veias e artérias, então, né? E em veias, né, nas nossas veias, um dos problemas mais frequentes que nós temos são as varizes, como a gente estava falando, né? Em relação a entupimento, daí a gente passa a ter uma trombose, né? A trombose é a formação de um coágulo, de um trombo, de um coágulo de sangue, que vai obstruir parcial ou totalmente o fluxo de sangue naquela região, né? A gente pode ter tromboses arteriais, em artérias, e pode ter tromboses em veias, né? Então, a trombose em veia, né, é a trombose que vai ocasionar dor no local, inchaço na perna, né? Tem aquele risco de desprender um pedacinho desse coágulo, desse trombo, e ir pela circulação e parar no pulmão, fazendo uma embolia pulmonar, que é um quadro bastante grave, né? Pode levar o paciente a óbito, o paciente pode morrer por causa disso. Sim, aconteceu isso com aquele ator, né? Que o Marcos Paulo, o diretor Marcos Paulo, que ele ficou muitas horas num avião, na mesma posição, e acabou tendo uma trombose, né? E como fazer isso? As pessoas precisam ter cuidado de fazer exercícios também, né? Isso é importante, como tu falou, né? Uma viagem aérea, né, de várias horas, né? Ou até mesmo uma viagem de carro que a gente vai fazer, viagem de ônibus, aonde a gente vai demorar ali mais do que 3 ou 4 horas sentado ali, sem se mexer ou se mexendo muito pouco, né? E isso aumenta consideravelmente o risco da gente acabar tendo uma trombose, né? E tendo a trombose tem o risco de ter uma embolia, né? Então, e isso é fácil da gente evitar, é fácil da gente prevenir, né? Só que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento disso, né? Aqui no Brasil agora já tem algumas companhias aéreas, por exemplo, que tem os cards aqueles né, na frente ali do banco e que mostram algumas orientações para a pessoa se levantar durante o voo, dar uma caminhada no corredor, mexer, fazer movimento com os pés para cima e para baixo, né? Então são coisas bem simples assim que a gente pode evitar isso, né? Uma outra ação que a gente pode fazer para prevenir, né, uma trombose é o uso das meias elásticas, das meias de compressão, né, que quando bem usadas, quando bem indicadas, né, elas vão evitar em até 50% ou diminuir em até 50% a chance de se ter uma trombose. Então, a meia ajuda a comprimir e a evitar uma trombose. Porque a meia fazendo essa compressão, né, desde que seja uma meia adequada, né, a meia correta para te usar, ela vai ajudar a fazer com que a circulação naquele momento que tu está parada, né, que ela se dê de uma forma continuada, né, sem fazer uma estase, uma parada da circulação ali, né, e com isso evitar uma trombose. Uma das coisas que às vezes as pessoas se preocupam muito, que é essa questão da genética, né? Então, se é genético, eu vou fazer a alimentação adequada, eu vou ter os cuidados com a atividade física, com a alimentação, mas se é genético,
o que a pessoa vai ter que fazer? Ela vai ter que tomar medicação. Não, nem sempre, né? Aí vai depender muito do momento da evolução da doença, né? Que o paciente vai chegar até a gente, né? Até o médico. Uh, o paciente que já tem uma história na família de varizes, né, e está começando ali com aquelas vainhas bem fininhas, né, a que a gente chama de microvarizes ali na perna, o ideal é que essa pessoa já procure um especialista, né, para se fazer uma avaliação completa ali do sistema circulatório dela, né, poder avaliar adequadamente através de um exame simples, que é um ecodoppler, que é um ultrassom vascular, para ver se essa pessoa não tem alterações nas veias mais internas, como tu falou antes, né? Nas veias mais profundas da perna, e com isso traçar um planejamento, né, para essa paciente, para que ela não venha a ter problemas graves com as varizes, né? Então, uma paciente com histórico familiar, vamos colocar um exemplo, assim, paciente feminina, jovem, usando anticoncepcional e com histórico familiar de varizes, né? Essa paciente pode passar a vida dela inteira super bem, né? Sem ter problema grave com varizes, desde que ela faça um diagnóstico precoce, né? E que faça um acompanhamento depois com seu cirurgião vascular para que evite essas varizes progredirem. Né? Então, isso não significa que ela precise usar um medicamento. Né? Então, o medicamento utilizado para varizes, na verdade, são medicamentos que é para aliviar os sintomas das varizes, né? Para aliviar a dor, o inchaço na perna, a queimação, né? Mas não essencialmente para tratar as varizes. Né? E uma das coisas que as pessoas às vezes perguntam, se eu tirar uma safena, se eu tirar uma mamária, aquela varize que é exposta, isso não pode prejudicar ou ela não vai brotar de novo? Como é que funciona isso? Né? É uma das coisas que as pessoas perguntam muito. Isso a gente ouve quase todos os dias na clínica, né? Então, ao paciente que vai ter que tirar uma safena ou vai ter que tratar, hoje a gente usa o termo tratar a safena, né? Porque hoje a gente tem outros tratamentos que, diferente do que era antes, que era só tirar mesmo, que era arrancar a safena, como a gente dizia, né? Então, hoje a gente tem o tratamento com endolaser, tratamento com radiofrequência, tratamento com espuma, que são técnicas novas, menos agressivas, né, e com resultado muito bom para o paciente, né? Mas o paciente que tem alguma alteração na safena e aonde a gente precise tratar essa safena, né, o paciente não precisa ficar preocupado, né, que se tiver algum problema no coração não vai ter aonde, né, conseguir uma safena lá para fazer uma ponte nele, né, porque existem outras veias que a gente pode utilizar. E essa veia, essa safena, se ela está realmente doente, né, a gente não vai conseguir utilizar ela de uma forma adequada, né, para servir como uma ponte, por exemplo, para fazer uma cirurgia cardíaca ou fazer alguma outra cirurgia de revascularização de perna, por exemplo, que também é usada a ponte de safena. Né? Então a pessoa pode ficar tranquila que quando é indicado de tratar a safena, de retirar aquelas varizes grossas que a pessoa tem ali na perna, né, isso é para melhorar o quadro de saúde geral dele e evitar complicações, né? Olha só, eu já estou com algumas perguntas aqui, eu estava tão absorvida com as respostas aqui do Dr. Jefferson e não dei oi para os nossos ouvintes aqui. Eu estou aqui com a Denise Rodrigues aqui, querida, ó, ela está fazendo uma pergunta: que tipo de exames podem ser feitos para identificar problemas de varizes? Uma delas é o ecodoppler, né? O principal exame, digamos assim, é o ecodoppler, né, que é um ultrassom vascular, onde a gente faz um mapeamento de todas as veias da perna, ali, desde a virilha até lá embaixo no pé, né? E com isso a gente vai poder diagnosticar os problemas, né? E também fazer um planejamento do tratamento. Então, aqui nós temos também a Tassiane Flores, que ela falou, importante tema, um grande abraço ao meu doutor. Várias pessoas aqui já estão entrando na live. Se tiverem dúvidas, eu acho que é importante. Um dos assuntos que nós falamos
muito, né, a questão do trombo, né? Como se forma esse trombo e quais são os perigos desse trombo. Inclusive em relação aos pacientes pós-Covid, né? Eu acho que é importante nós falarmos dessa questão do trombo, como trabalhar o trombo e evitar ele, né? Uhum. Bom, um trombo ele vai se formar numa veia, né, partindo de alguma agressão a essa veia, então algum trauma, algum tipo de trauma que essa veia sofre, né, é uma das causas que pode levar a um trombo, né, e estados que a gente chama tecnicamente de hipercoagulabilidade, né, que vai desde uma desidratação, por exemplo, num paciente idoso, né, aumenta o risco dessa pessoa fazer uma trombose, né, doenças que alteram a nossa cascata da coagulação, que a gente chama de trombofilias, né, que não cabe aqui enumerar porque são várias doenças, várias patologias. Paciente com algum tipo de câncer, com algum tipo, né, de neoplasia, também aumenta o risco de trombose, né? E paciente com varizes, né? Principalmente varizes volumosas, varizes grossas na perna, né? Aumenta o risco também dessa pessoa ter uma trombose, né? Fora isso, como a gente estava falando antes em relação às viagens, enfim, a questão da imobilidade, do sedentarismo, né? Também aumenta risco para essas pessoas terem trombose. Né? Por exemplo, uma pessoa que faça uma cirurgia ortopédica, né? E que vai ficar bastante tempo com algum tipo de imobilização, seja uma tala, uma bota engessada, enfim, né? Aumenta o risco de trombose. Né? Pacientes em pós-operatórios que vão ficar muito tempo acamados, né? Também aumenta o risco de trombose. Tá? E o que leva à formação desses trombos é justamente isso, né? Esse estado que faz com que vamos dizer assim popularmente, né, que a circulação fique mais lenta ali no interior da veia, faz com que tenha uma aglomeração dos elementos ali de coagulação e se formam esses trombos. Tá? E na realidade, esse trombo pode acontecer em qualquer parte do corpo, não é? Em relação à trombose venosa, ele pode ocorrer em qualquer lugar do nosso corpo, né? O local mais frequente, em mais de 85 a 90% das vezes, né, ela se dá em membros inferiores, né? Mas a gente pode ter trombose em membros superiores, pode ter trombose em veias da região abdominal, né? Em veias da região cervical, enfim, em todo o nosso organismo a gente pode ter. Depende muito desse fator que vai levar à causa disto, né? Então, esses tempos eu atendi, por exemplo, um senhor no consultório que, devido a uma inflamação ali no pâncreas, né, desencadeou uma trombose em veias ali que iam para o intestino, né? Então, é uma coisa que é mais raro de ocorrer, mas pode acontecer em qualquer veia do nosso organismo. E no caso, quando é abdominal, como é que é o diagnóstico? Ecodoppler também ou existe algum outro exame? Porque daqui a pouco a pessoa está achando que é algum problema abdominal e que não vai estar linkando com as veias e as varizes. O ecodoppler sempre é um bom exame para se fazer um diagnóstico ou rastrear um diagnóstico da pessoa, né, com trombose. Mas em casos específicos, como o caso de trombose abdominal, né, a gente vai ter uma história mais rica do paciente, com bastante sinais e sintomas, e que provavelmente vai nos levar a fazer outros exames, tipo uma angiotomografia abdominal, que vai nos dar dados mais detalhados ali da região, né? Ou até mesmo quando se fica uma suspeita pela angiotomografia, aí a gente tem que acabar fazendo um cateterismo ali para poder fazer o diagnóstico. Aí a gente pode fazer tanto o diagnóstico quanto também pode fazer já o tratamento através do cateterismo. Então, o cateterismo é um exame que ele nos serve tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento. Tá, mas assim,
Por exemplo, se a pessoa ela tá com trombos, quanto tempo ela tem para fazer esse tratamento? Quanto tempo a pessoa pode ficar com essa trombose? Quanto Depende. tempo ela tem, digamos? Claro que cada organismo, É. mas qual é a agilidade para esses exames e esse tratamento? Isso tudo vai depender muito assim dos sintomas e da extensão dessa trombose para o Uhum, paciente, né? uhum, Como qualquer outra doença, quanto mais precocemente a gente uhum, fizer o diagnóstico e iniciar o tratamento, óbvio que esse paciente vai ter melhores prognósticos, vai ter melhor chance de recuperação, melhor chance de uhum, cura, né? uhum, E diminuir o risco de complicações. Mas uma média geral, assim, todo tipo de trombose, tanto trombose arterial quanto trombose venosa, o ideal é que se faça um diagnóstico no intervalo, né, de 6 a 12 horas. Né? Dessa forma, é a rápido, gente né? conseguiria ter uma reversão total do quadro na Uhum, grande maioria dos pacientes. Né? O grande problema é o paciente conseguir chegar até um atendimento, né, uhum, nesse período de tempo. Né? uhum. Então, geralmente a gente acaba pegando pacientes, na grande maioria, com 24 horas ou mais Ou de mais. evolução de trombose. Né? Sim, se um paciente teu está viajando, pega um voo, 12 horas de É, voo, acontece uma coisa dessas, ele não vai conseguir um atendimento imediato numa outra cidade, é, muitas vezes, é. né? E até para fazer esse diagnóstico preciso, né? Exato, né? Porque em primeiro lugar a gente tem que pensar nesse diagnóstico, né? Então, e até às vezes a pessoa também se alertar, né? Por exemplo, a gente falou uma viagem, né? Ah, viajei, ficou um inchaço ali na perna. Ah, é porque eu fiquei parado e tal, né? Só que daí já no segundo dia, além do inchaço, você começa com dor na perna, Uhum. né? Fiquem ligados nesses E sinais. aí, Dor na perna, é, vamos lá, que isso é bem importante, gente. é, Inchaço, dor é, na perna, que mais, doutor? vermelhidão, né, Vermelhidão. vermelhidão, a sensação de peso, de cansaço, cãibra na perna, né? Uhum, Aquela coisa que vai só piorando, só aumentando a cada hora que passa, né? uhum. Então, às vezes demora para a pessoa pensar que está com algum problema realmente ali, que não é relacionado só ao deslocamento, Ó, o só à viagem cansaço da dela, viagem. Uhum. né? E até a pessoa se alertar disso e procurar assistência, então às vezes demora bastante, Uhum. né? Eu tive uma paciente agora esses dias que também ligou, tinha ido para uma viagem de férias com a família para o Nordeste, e aí chegou lá, perna inchada, né? Achou que era bem essa história que eu contei. Achou que era devido ao deslocamento, à viagem, enfim. Uh, Aí passou um tempo, à noite começou a piorar a dor, consultou com o médico do resort lá onde ela estava, né? Usaram medicação para dor, né? No outro dia ela ligou lá para a clínica, falando, olha, eu tô com dor, inchou a perna e tal. Ela já tinha tratado varizes comigo há algum tempo, né? Aí eu orientei ela, ó, procura um colega aí da especialidade para fazer um exame, né? E aí ela conseguiu, né, fazer isso rápido ali no mesmo dia e realmente foi diagnosticado uma trombose, né? Estragou o passeio dela, né? Mas conseguiu diagnosticar a tempo e tratar de uma forma adequada. Né? Hoje o tratamento da trombose a gente consegue fazer um tratamento numa boa parte dos pacientes, né? Ou talvez na grande maioria dos pacientes, se chega num tempo rápido, assim, precoce, a gente consegue tratar com o paciente em casa, né? Devido aos medicamentos que a gente tem hoje em dia, Uhum. né? Então, são poucos os casos que a gente precisa internar o paciente para tratar uma trombose de veias, assim, da perna. Tá? Muito legal. Estou feliz aqui com as perguntas, gente. Estou gostando. As pessoas estão perguntando. Tem duas perguntas aqui, doutor. Uma delas é da Denise Rodrigues de novo, que ela pergunta se a técnica de espuma consiste exatamente em secar a varize. O que a espuma faz exatamente? Uhum. Uma boa pergunta. A técnica da espuma, né? Para falar dela, vamos falar primeiro assim. A técnica da espuma se chama escleroterapia com espuma, tá? Tá.
A escleroterapia, que é o que o pessoal chama popularmente de secagem de varizes, né, é uma técnica onde vai se aplicar naquelas veias, naquelas varizes, né, algum elemento, vamos dizer assim, agressor para a veia, né, que vai desencadear o processo de esclerose, que é como se fosse um processo, digamos, de inflamação ali na veia, e vai fazer com que essa veia se feche, né, com que ela se feche totalmente, e aí o resultado estético dela é ela desaparecer ali, ela não ficar mais visível na pele, tá? Então, a técnica da espuma, né, é uma técnica onde a gente injeta uma solução, né, que ela em contato com um gás, com a preparação que se faz na clínica, né, o líquido se transforma num mousse, vamos dizer assim, né, numa espuma, né, e se injeta esse mousse, essa espuma, né, no interior da veia, né, e esse mousse, pela concentração dele, por ele ficar mais tempo em contato do que o líquido simplesmente, com a parede da veia, com a parte interna da veia, né, então ele vai produzir essa reação e vai fazer com que a veia desapareça, com que a veia se feche e desapareça. E não tem o perigo dela brotar, tipo, dar uma ramificação essa veia. Seca aquela ali e ela vai para outro lugar. Não, assim, de você fazer a esclerose numa veia, né, e dizer que brotou outras, né, como tu falou, né, isso não existe. Ela criar um outro caminho. Não, isso não existe, tá? Assim, pode, depois que a pessoa fez o tratamento, daqui mais alguns anos, aparecerem de novo novas varizes ali, né? Justamente pelo fato daquilo que a gente falou antes do fator hereditário, né? Eu sempre digo assim que varizes é uma doença, né? É importante falar que ela é uma doença, não é só uma coisa estética, ela é uma doença, né? Que se você não tratar ela, ela vai cada vez piorando, né? E outro fato importante que eu sempre falo para os meus pacientes é uma doença que ela não tem cura, né? Porque você vai tratar aquelas varizes que a paciente tem naquele momento, né? Mas pela história de hereditariedade dela, pelas alterações todas que ela tem, significa que essa pessoa tem uma tendência a ter varizes, né? E isso a gente não vai tirar, né? Com o tratamento ali, seja com a escleroterapia, independente de qual técnica for, seja com a cirurgia, também independentemente de que técnica seja, né, a pessoa vai continuar com essa tendência dela a ter varizes. Então, você tratando varizes hoje, não significa que daqui 2 ou 3 anos você não vai ter varizes novamente, vai formação de novas varizes. Tá? Que péssima notícia, né, gente? Então, na realidade, a pessoa que tem a doença das varizes vai ter o resto da vida. E estamos já aqui, quase no finalzinho da nossa live, e eu preciso reforçar o que o Dr. Jefferson falou. Não é só estética. Muitas vezes as mulheres se preocupam muito porque tem o fator estético e os homens não, né? E a gente vê homens atletas que fazem esforço em academia, ou aquele futebol mais puxado, ou aquele profissional que fica de pé muitas horas, e acabam negligenciando porque achando que é uma preocupação estética, e não, né? Precisa ter este cuidado. Exato. E é importante, assim, ressaltar essa questão da doença, né? Não só a estética, né? Justamente pelas complicações que elas podem trazer para a gente, né? Então, é muito comum, por exemplo, né? O homem, às vezes, negligencia um pouco as coisas, né? Mais do que as mulheres. Assim, as mulheres se preocupam mais, né? Não só pela estética, como acho que a mulher tá sempre, né, procurando ficar bem, né? E é muito comum a gente receber o paciente na clínica que foi levado pela esposa, né? E às vezes você tem né, homens
jovens assim, né, com varizes bem volumosas, bem grandes na perna, mas que não procuram atendimento porque não tem desconforto nenhum, não tem dor, não tem, né, nenhuma queixa, né? Mas é importante no momento que a pessoa perceba que já tem uma veia visível ali na perna, dilatada, enfim, né, que ela procure fazer uma avaliação dentro do possível, né, que é justamente para a gente poder evitar procedimentos maiores para a pessoa, né? E também evitar que ela venha ter complicações por causa daquilo ali, né? Que hoje a gente consegue tratar e evitar essas complicações para o paciente com procedimentos que a gente consegue fazer na própria clínica, no próprio consultório, né? Pacientes que 5 anos atrás, 6 anos atrás, se levava antes para fazer uma cirurgia no hospital, a gente consegue tratar no consultório, né, com um conforto grande para o paciente, que o paciente não vai precisar sair daquela rotina normal dele do dia a dia, de trabalho, de atividade física, né? Você vai lá, faz o tratamento hoje, amanhã tá indo para a academia, tá fazendo atividade, tá voltando para o trabalho, né? E com resultado muito bom, com resultado muito satisfatório e principalmente, né, que eu acho que é algo importantíssimo assim, é a questão da segurança para a saúde do paciente, né? Então, acho que isso é Então, bem essa, essa, importante. essa tua colocação aqui já responde uma fala aqui do Dr. Gerson, teu colega, que está assistindo a gente, Dr. Gerson Pereira de Oliveira, e ele falou assim: parabéns, Jefferson, o que se faz do ponto de vista do consultório, o que se faz dentro do hospital. Então, já está respondido de que muita coisa é feita no consultório, com segurança, praticidade, e Isso. também com menos riscos, né? Que hoje a gente tem tanto cuidado de ir para o hospital só quando precisa mesmo, né? E a gente notou bastante, assim, né, nesse último 1 ano e meio aí que a gente está vivendo, né, com a função da pandemia, a gente notou uma procura, né, muito grande, assim, das pessoas por esse tipo de tratamento, né, que consiga tratar, né, na clínica, sem precisar estar indo para o hospital, né? Apesar de todos os nossos hospitais aqui da cidade, né, seguirem à risca todos os protocolos de segurança, e a gente tem uma segurança muito grande em trabalhar, né, em qualquer um dos hospitais aqui da cidade. Isso é motivo de orgulho para todos nós, assim, né, da classe médica, enfim, né, mas os pacientes ficaram, né, com essa marca, né? E eu acho que é importante, assim, ao mesmo tempo, a gente poder dar um acalento, assim, né, para os pacientes em relação a essa tranquilidade para poderem tratar isso com segurança. Que maravilha. Bom, a gente já está terminando a nossa live. Quero agradecer a participação de todos aqui. Eu realmente tenho várias colocações aqui. O Alexandre Brasil, realmente o Dr. Jefferson é um ótimo profissional, né? Uma pessoa incrível. Parabéns pela entrevista. Está aqui o Dirceu Guareschi. Parabéns, Dr. Jefferson Aita. Obrigado, Enfim, tem obrigado. várias colocações que eu não vou conseguir falar agora neste momento, mas vai ficar registrado. Amanhã essa entrevista vai estar no YouTube da Interativa. E eu quero finalizar agradecendo a participação do Dr. Jefferson com essas informações tão importantes, porque a prevenção é o melhor remédio, os cuidados assim contínuos, até porque, como o doutor falou, a varize ela vai ter pelo resto da vida, tu vai ter que ter esse cuidado toda a vida. Então, é preciso sempre ter esses cuidados de prevenção com a saúde, e isso é muito importante, não é? Eu acho que assim, a prevenção é aquele jargão, né? A prevenção é o melhor remédio, né? E acho que em relação às varizes e à parte circulatória como um todo, né? Hábitos saudáveis de vida, né? Fazem a diferença, né? Desde como eu falei antes, né, no paciente idoso, a simples hidratação, né, o tomar água todos os dias, uma boa quantidade de água, 2 litros de água por dia, né, isso já ajuda, né, a nossa saúde e ajuda a circulação, né, a alimentação equilibrada, né, evitar excessos, né,
a atividade física, né, que também, em função da pandemia, com a história do fica em casa, né, muita gente deixou de fazer atividade física, então a realização de atividade física rotineira, diária, né, é importante, né? Então, você fazendo isso, atividade física, cuidar da alimentação, automaticamente tu já vai estar controlando o sobrepeso, obesidade, né, que também influenciam na circulação, né? Então essas coisas básicas já ajudam bastante, né? Fora isso, a questão de medicamentos, a questão hormonal e tudo mais, mas aí são coisas particulares para cada tipo de paciente, para cada idade, para cada sexo masculino, feminino, enfim, né? Mas que são coisas que é importante a gente se antecipar aos problemas, né? Isso aí. Então, terminamos a nossa live. Muito obrigada, Dr. Eu que Jefferson. agradeço mais uma vez. Muito obrigada.